Olá pessoal, boa noite a todos, todo mundo entrando, hoje é quinta-feira, são 10 horas em ponto. Boa noite, todo mundo entrando, sejam bem-vindos ao grupo de estudo dessa quinta-feira. Boa noite, Delta Madruga. Ulisses, tudo bem, Ulisses? Aluno da turma de segunda-feira. Pessoal da Paraíba, boa noite, Simões na área, vamos lá. Todo mundo, Juazeiro. Muito bem, pessoal. Pessoal de Olinda, um abraço, pessoal de Olinda, Goiânia, Rio, BH, Minas Gerais, Sergipe, BH, Brasília, Aracati, Ceará, Porto Velho, Rondônia, Arapiraca, Recife, Brasília. Meus amigos, podemos. Araruama, terra do mestre Kerli Rubach. Vamos lá. Pessoal, podemos começar o nosso grupo de hoje? O nosso grupo de hoje trata de um tema muito interessante, que é a evolução do tipo penal. Eu queria trabalhar com vocês, nesse encontro de hoje, as teorias, as fases de evolução do tipo penal. É importante você estudar isso, porque você vai se deparar com isso quando estudar ilicitude, tá bem? Meu caro, domínio do fato eu não consigo falar nem em uma hora, com uma sala de aula, com tablet, caneta, no Periscope é impossível. Eu só te asseguro o seguinte, teoria do domínio do fato é exatamente o inverso do que certamente você ouviu falar por aí, tá? Vamos lá. O tipo penal, vamos lá, todo mundo agora em silêncio, vamos manter aquele ambiente de sala de aula, silêncio, tranquilidade, para quem for anotar as que eu vou falar, as questões. Muito bem. O tipo penal que vocês veem hoje no Código Penal, em leis especiais, por exemplo, matar alguém, por exemplo, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Qual seria a relação do tipo com a ilicitude? Quando se criou a teoria do tipo penal, será que se pensou em algo ligado à ilicitude? Essa é a pergunta. Porque vejam vocês, deixa eu chegar mais perto, vejam vocês uma coisa interessante. Qual seria a relação entre o tipo penal e a ilicitude? Existe alguma relação entre o tipo penal e a ilicitude? Não vale decoreba, tá? Então vamos lá, vamos estudar isso. A resposta a essa indagação, e há realmente, se há alguma relação, e há, entre o tipo e a ilicitude, ela tem que passar pelas três fases principais da evolução do tipo penal. Quais seriam as três fases principais da evolução do tipo penal? A primeira fase em que o tipo penal teve sua evolução ocorreu em 1906 por obra de Belling. Por obra de Belling, tá? Muito bem. Segundo Belling, qual era a função do tipo penal? Isso, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, não é? Matar alguém. Belling, e aqui você fala o G, não é o gerúndio do inglês Belling, que termina em NG, em alemão você pronuncia o G ao final, Belling, tá? Belling dizia, o tipo penal, 1906, o tipo penal, ele não tem nenhuma relação com a ilicitude. O tipo penal tem apenas uma função, que é descrever a conduta delituosa. O tipo penal, ao descrever a... Pessoal, meu amigo, por favor, para de fazer eco, porque atrapalha a mim e a quem está concentrado anotando. Tá? Geralmente, numa aula, o professor fala, os alunos prestam atenção. Quando abrir para perguntas, vocês falam e eu presto atenção. Tudo bem? Senão, você desculpa a sinceridade, senão realmente te atrapalha. Tá bem? Então, vamos lá. Belling dizia o seguinte, o tipo penal tem uma única função. Qual é a função?
A única função do tipo penal é descrever a conduta proibida ou mandada. A conduta proibida ou mandada é a conduta descrita no tipo penal. Como assim, conduta proibida? Matar alguém. Qual é a conduta? É proibido matar. Uma conduta mandada, deixar de prestar socorro à pessoa ferida, abandonada, ou seja, há um mandamento por parte do legislador. Então, o tipo penal, ele não tinha absolutamente nenhuma relação com a ilicitude. A única função do tipo penal, reconhecida nessa fase, era a função descritiva, era a função de descrever uma conduta típica. Para a teoria da função descritiva de Bering, não havia nenhuma relação, nenhum ponto de contato, nenhuma ligação, ainda que distante, entre o tipo penal e a ilicitude. Ou seja, o tipo era absolutamente desprovido de ilicitude. Não tinha nenhuma carga de ilicitude. Por isso que essa teoria de Bering, na primeira fase de evolução do tipo penal, ficou conhecida como a teoria da função descritiva. O que é a teoria da função descritiva? Segundo Bering, o tipo penal não tinha nenhuma relação com a ilicitude, o tipo penal apenas descrevia uma conduta proibida ou mandada, tá bem? Ponto final. Essa teoria, ela ganhou outro nome, e aí começa aquela loucura daqueles nomes de teorias loucas de direito penal, não é? Enfim, é um bando de invenção de nome de teoria difícil, diferente, só para ser diferente. Muito bem. Essa teoria ficou conhecida, também chamada teoria da função descritiva, como teoria do tipo avalorado. Gabriel, por que tipo avalorado? Porque o tipo penal, para Bering, não tinha nenhum valor. Cara, eu vou te bloquear. Não tinha nenhum valor de ilicitude. Quando se fala tipo avalorado, é porque o tipo não possui nenhum valor, nenhuma relação, nenhuma carga de ilicitude. O tipo era tão somente um instrumento legislativo por meio do qual o legislador trazia a conduta proibida ou mandada. Essa teoria também ficou conhecida como a teoria do tipo acromático. Tipo acromático, de acromático, tá bem? Acromático. Por que tipo acromático? É como se fosse um tipo sem cor. Foi mais um nomezinho que deram a essa teoria. Zaffaroni usa essa expressão, além de outros, tá? Então, o tipo acromático é um tipo sem cor. É como se fosse o tipo penal de 1906 de Bering, que não tinha nenhuma tinta, nenhuma carga, nenhuma coloração de ilicitude. Ele era um tipo cru, de cor neutra, na medida em que, se ele não trazia nenhuma carga, nenhuma coloração de ilicitude, ele era cromático, ele era uma cor neutra e que tinha a função só de descrever a conduta. Daí, teoria da função descritiva, ou você pode chamar também teoria do tipo avalorado, ou você pode chamar também teoria do tipo acromático. Tudo bem, gente? Até aqui, tudo bem? Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Mandem um sinal, por favor. Estão me ouvindo bem? Ok. Podemos seguir? Até aqui estamos caminhando bem? Vocês estão entendendo sem decorar? Ótimo. Vamos lá, obrigado. Muito bem. Vamos lá. Eu vou repetir, só fica aqui nessa live quem quer aprofundar, quem quer estudar. Quem quiser dicas e macete, não é comigo. A sua ansiedade vai te corroer por dentro, você não vai aguentar. Tá? Então, só se você quiser estudar aprofundado. Senão, não é o seu lugar. Tá? Vamos lá. Eis que, poucos anos depois, em 1915,
Maier, Ernest Maier, escreve-se... Ô, Gabriel Cortez, você tá aí, cara, que legal. Escreve assim, ó, Meyer, M-E-Y-E-R, M-E-Y-E-R. Escreve-se Meyer com Y, mas pronuncia-se Maier, tá bem? Maier discordou de Belling e criou uma outra teoria. Maier já começou a fazer aqui, Pô, você é fera, Cortez, obrigado. Grande professor também de processo penal. Maier já começou aqui a fazer uma ligação entre o tipo e ilicitude. Para Maier, o tipo não podia ser mais avalorado, o tipo não poderia ser mais acromático, o tipo não poderia mais ter a função tão somente uma função simplória de descrever uma conduta proibida. O tipo tinha alguma relação... Pô, esses caras vão acabar com Periscope, esses robôs que ficam olá, vão acabar, que o pessoal vai encher o saco, não vai mais fazer. Como eu já conheço vários professores que não fazem mais porque esse pessoal enche o saco, né? Um instrumento poderosíssimo, uma aula aprofundada, né, de graça, e o pessoal fica atrapalhando. Esses robôs aí, ou com mensagem de cunho sexual, ou olá, enfim. Vamos seguir, não dispersa não. Maier falou o seguinte, o tipo penal, ele não se confunde com a ilicitude, mas ele tem alguma relação com ela. E Maier criou a seguinte ideia. O tipo penal, ele é diferente de ilicitude, tá? Sendo diferente de ilicitude, são institutos diversos. Porém, o tipo penal, ele funciona como um indício de ilicitude. Eu vou repetir, embora tipo penal e ilicitude sejam coisas diversas, o tipo penal funciona como um indício da presença da ilicitude. São coisas diferentes, sim, mas é um indício. Vejam, não é certeza, é um indício. E como todo indício poderá ser afastado. Mas em um primeiro momento, em um primeiro raciocínio, o tipo penal funciona como um indício de ilicitude. Se o tipo funciona como um indício de ilicitude, quer dizer então, Gabriel, que toda vez que tiver um tipo penal praticado, haverá indícios de que haja também ilicitude? É exatamente isso. Se eu concluo que há um tipo penal praticado, e como é que eu concluo isso? Eu concluo que há um tipo praticado pelo Instituto da Tipicidade Formal. Ou seja, se houver tipicidade formal, se a conduta do agente for perfeitamente adequada à conduta descrita no tipo penal, eu afirmo essa conduta é formalmente típica, ela tem tipicidade formal. Uma vez concluindo pela presença da tipicidade formal, em outras palavras, uma vez constatando que para aquela conduta existe a adequação típica formal àquele tipo penal, eu concluo, tem um tipo praticado. E se tem um tipo praticado, há indícios de que também haja ilicitude. Em outras palavras, se a conduta se adequa ao tipo penal, há indícios de que aquela conduta seja ilícita. É por essa razão que o tipo penal funciona como um indício da ilicitude. Ok? Tudo bem? Indício de ilicitude. Ou seja, por exemplo, a pensar assim, como é que você iria ler o artigo 121? Você iria ler assim, matar alguém, vírgula, ilicitamente. Só seria típica a conduta, não é? Se a conduta fosse adequada ao tipo, e você leria assim, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, vírgula, ilicitamente. Só que isso você não vê no Código Penal. Isso é uma decorrência da teoria de Maier da função indiciária do tipo penal.
Essa teoria de Mayer, de que o tipo penal funciona como um indício de ilicitude, ficou conhecida como, e talvez muitos de vocês tenham decorado esse nome sem sequer saber o porquê, não é? Essa teoria ficou conhecida como a teoria da função indiciária do tipo penal. Teoria da função indiciária do tipo penal, também chamada teoria da ratio cognoscendi. Teoria da ratio cognoscendi, ok? A teoria da ratio cognoscendi é justamente a função indiciária do tipo penal. Simples assim. A pensar assim, se você tiver a notícia de que A matou B, como é que você vai entender A matou B, A matou alguém, vírgula, ilicitamente? Por que, Gabriel? Até agora eu não percebi muito bem esse vírgula ilicitamente. Porque se A matou B, tem um tipo penal praticado? Tem. Se A matou B e tem um tipo penal praticado, eu tenho uma conduta formalmente típica, portanto, há indícios de que aquela conduta seja também ilícita. Além de típica, ela passa a ser ilícita. Você entendeu? Tudo bem? Daí, teoria da função indiciária. Mas vejam, alguns cuidados aqui têm que ser tomados. Primeiro cuidado, não é certeza, é indício. Tá? E como todo indício, ele pode ser afastado. Isso aqui não é uma afirmação correta. Então, a pensar assim, basta um tipo praticado que haverá ilicitude certamente? Não. Não, vamos ver daqui a pouquinho, daqui a 5 minutos que não, 10 minutos. Mas que é indício há. Tá bem? É algo semelhante à teoria, não é uma teoria, é uma metáfora. A metáfora da fumaça e do fogo, onde a fumaça há indícios que haja fogo. Mas é certeza? Não, não é certeza, mas são indícios, tá? Então você olha assim, tá pegando a fumaça, você, ih, caramba, tem um incêndio ali, tá pegando fogo. Mas pode não ser, pode ser um churrasco, pode ser gelo seco, pode ser algum produto químico que faça fumaça. Tá bem? Ok? Pode ser uma reação num local de frio da calefação de uma casa em que o ar quente sobe pela chaminé e ao encontrar o ar frio do exterior, solte faça, produza fumaça e nem por isso é fogo, mas que há indício há. Você pensa logo, ih, está pegando fogo. E na verdade pode não estar. É indício, porém não certeza. Até aqui tudo bem? Muito bem. Evoluiu-se no pensamento e em 1930, Metzinger criou uma outra teoria. Para Metzinger, o tipo penal ele não tinha tão somente a função descritiva, como tinha para Belling. O tipo penal não tinha somente a função de indiciar ilicitude, como tinha para Mayer. Para Metzinger, Edmund Metzinger, o tipo penal tinha outra função. Na verdade, Metzinger pegou, atenção a isso, Metzinger pegou o tipo penal e a ilicitude e os uniu numa coisa única, num bloco monolítico. Para Metzinger, portanto, o tipo penal, deixa eu chegar para trás para melhorar a gesticulação, vocês verem. O tipo penal e a ilicitude foram fundidos. A ilicitude foi trazida para dentro do tipo penal. O tipo penal que descrevia a conduta passou a ter dentro de si a ilicitude. Tá bem? A ilicitude foi para dentro do tipo penal. Notem que para a segunda teoria de Mayer da função indiciária, tipo e ilicitude eram institutos diferentes e o tipo penal indiciava a ilicitude. Para Metzinger, não. A ilicitude foi para dentro do tipo penal, formando uma coisa única. Metzinger confundiu, fez uma nítida confusão, uma união em uma coisa única, a ilicitude do tipo penal. E o tipo passou a conter dentro de si a ilicitude. E daí, Metzinger começou a dizer, bom, se eles são a mesma coisa, e a ilicitude veio trazida para dentro do tipo penal, o tipo penal e a ilicitude, eles são
a razão de ser um do outro. O tipo é a razão de ser da ilicitude e a ilicitude é a razão de ser do tipo penal. Por essa razão que Metzger batizou a sua teoria de teoria da ratio essendi. Como um era a ratio essendi, do outro a razão de ser, de existir, então foi a teoria batizada teoria da ratio essendi. Tá bem? Muito bem. Claro que isso cai em prova, por isso que eu falo, quero que vocês passem no concurso, por isso que eu falo aqui. Até aqui tudo bem? Muito bem. Visto isso, pessoal, essas teorias todas, tudo isso que eu falo aqui, está de forma muito mais aprofundada e extensa no meu curso de Direito Penal Online, parte geral, especial e dias especiais no curso Fórum, que até o dia 18 de julho está com desconto de 30%, 30 ou 35%, tá? E você ganha um Vademecum 2017. Na semana retrasada, estava com 40%. Nessa semana, está com 30%, você ganha um Vademecum de graça em casa, tá? Lá no site do curso Fórum, procura Isoladas. Tá lá. Quer estudar de verdade, aprender isso, mas com uma tela, com desenho, com slide? É lá no meu curso de parte geral especial, leis especiais, no curso Fórum. Você vai ter tudo isso em muito maior escala. Tá? Muito bem. Então vejam, qual é a diferença, vamos entender uma coisa, qual é a diferença entre a teoria da ratio cognoscendi, a segunda de Mayer, e a terceira teoria da ratio essendi? A diferença é, para a ratio cognoscendi, o tipo penal e a ilicitude são institutos diferentes e o tipo funciona como um indício da ilicitude. Não é certeza, é indício. Já para a terceira teoria da ratio essendi, o tipo penal e a ilicitude constituem uma coisa só. Mas tem uma outra diferença prática. Qual, Gabriel? Imaginem vocês que o agente matou alguém, porém agiu em legítima defesa, que é uma causa de exclusão da ilicitude. Muito bem. Legítima defesa, causa de exclusão da ilicitude. Tá? Muito bem. Bom, a pergunta é, quando o agente mata alguém em legítima defesa, uma causa de exclusão da ilicitude. Veja, a pergunta é, exclui a ilicitude, mas ele pratica um tipo penal? Sim ou não? Deixa que eu não responda não para não ficar confusão. Deixa que eu responda. Ele pratica um tipo penal? Sim ou não? Pensa. Obrigado. Pensa. Quando o agente mata a vítima em legítima defesa, ele exclui a ilicitude, ok, fora de dúvida. Mas ele pratica o tipo? O tipo penal é praticado? É. Aliás, quando a pessoa age acobertada por alguma causa de exclusão de ilicitude, ela age com dolo, age dolosamente, com vontade e consciência de praticar a conduta. Mas a ilicitude está excluída. Então vejam, para a teoria da ratio cognoscendi, em que tipo e ilicitude eram coisas diversas, mas o tipo indicia a ilicitude, se o agente mata alguém em legítima defesa, exclui a ilicitude, porém o tipo permanece vivo. Ele, aspas, matar alguém em legítima defesa, mas inegavelmente matou alguém. A conduta se adequa ao tipo penal, só não tem ilicitude. Mas o tipo permanece vivo. De outro lado, para a teoria da ratio essendi, tá? Se a ilicitude está dentro do tipo penal, se o agente mata a vítima em legítima defesa, ora, ao excluir a ilicitude, vejam, eu estou excluindo o próprio tipo penal. Porque é como se fosse a casca do ovo tipo penal e a ilicitude a gema. Não dá para tirar a gema sem quebrar a casca, dá? Não. Então vejam,
Para eu excluir a ilicitude de dentro do tipo penal, aqui eu tenho que quebrar o tipo penal. Então, se são a mesma coisa, para ratio essende, quando eu excluo a ilicitude, eu acabo excluindo também o tipo penal. Por isso que, para a teoria da ratio essende, quando alguém haja cobertado por alguma causa de exclusão da ilicitude, como a ilicitude está dentro do tipo, exclui-se também o tipo penal. Então vejam vocês, para ratio cognoscendi, eu tenho tipo? Tenho. Para ratio essende, eu não tenho tipo. E aí eu te pergunto, para encerrar, não é? Qual foi a teoria adotada pelo direito penal brasileiro? O nosso direito penal brasileiro adotou a teoria da ratio cognoscendi, ou seja, o tipo penal ele indicia a ilicitude, que foi a teoria de Mayer. A teoria de Mayer foi baseada na sua outra teoria, que está no seu tratado, chamada teoria do reconhecimento das normas de cultura. Poxa, Gabriel, nunca ouvi falar nisso. Como é que é? Repete, repito. Teoria do reconhecimento das normas de cultura, que não cabe analisar agora nesses 4, 5 minutos, mas lá no curso online eu falo dela direitinho com a fonte de Mayer, tá bom? Eu ia falar Metzinger, Mayer, tá? De Mayer. Muito bem. Então vejam, se tudo isso é verdade, realmente é, quando o agente, aqui agora no Brasil, no nosso direito penal brasileiro, quando se pratica um tipo penal, há indício de que haja também ilicitude. Quando o agente pratica uma conduta típica, há indício de que seja também ilícita. Isso só será afastado se houver a presença de alguma causa de exclusão da ilicitude. Então o tipo traz a ilicitude ali por indício, tá bem? Eu só vou afastar a ilicitude se houver alguma causa que a exclua, alguma causa excludente da ilicitude. Portanto, senhores, a nossa teoria adotada foi a teoria da ratio cognoscendi, tá bem? E aqui eu encerro o nosso periscopo de hoje. Espero ter sido muito proveitoso para vocês entenderem. Aqueles que tinham decorado ratio cognoscendi, ratio essende, que nunca ouviram, que já ouviram o galo cantar, mas não sabem do que se trata, espero hoje ter esclarecido essa dúvida, tá? A ratio cognoscendi, o ônus da prova é invertido? Não é que seja invertido. Há uma presunção. E aí eu tenho que provar que há uma exclusão de ilicitude, que normalmente essa prova competirá a quem a alegar, que será a defesa. Aqui não é inversão do ônus da prova, entendeu? O ônus da prova cabe a quem alega, tá? Na inversão, cabe a mim que alego ou produzir prova. Aí eu inverto. Não tem inversão. Já nasce cabendo a mim, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Agora vamos lá, podem fazer comentários, agora podem falar à vontade. Esse microfone na minha lá, estou com o microfonezinho aqui, ó, tá? Na matéria, olha só, a matéria não é chata, e aí não me entendam mal, a matéria não é chata, simplesmente vocês não têm intimidade, ela é difícil. E nesse mundo hoje que todo mundo quer dar aula, né, as pessoas ficam aí na internet dando dicas e macetes. E aí te enfiam à força essas teorias, esses nomes, para você decorar. Você decora, não entende porcaria nenhuma, confunde tudo e vem aquela frustração. Caramba, eu não sei nada. Não é que você não sabe nada, né? É que você não te ensinaram. Tá bem? Esse é o problema, tá? Não existe matéria chata. O que existe é um professor que não soube te ensinar. É só isso. Tá? Que mais? Penal se aprofundar é bem difícil. É muito difícil. Penal é muito, muito difícil. E não sei o que acontece com as pessoas, que todo mundo quer dar aula de penal. Não estou falando que eu sou o melhor, que eu sou bom, que eu vou resolver a tua vida, não. Mas todo mundo quer dar aula de penal, uma coisa impressionante. E a matéria é difícil, o pessoal acha que é fácil. Não é? Chega lá, o que é penal? É mole, o cara vai matar o outro reage, legítima defesa. Não é assim, não é? Enfim. Vamos lá.
Não, obrigado, Flávio. Você está dizendo, eu não sou o melhor. Eu aqui dou o melhor de mim para vocês entenderem. Vamos lá. O que mais vocês querem falar? Estamos acabando. Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês nessa mais uma quinta-feira. Deixa eu... Nomenclatura, ilicitude e antijuridicidade são sinônimos, tá? Sinônimos. O que acontece aqui é o seguinte, me pareceu, uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás, que a diferença, presta atenção que eu vou falar agora sobre essa diferença muito interessante. Que bom que melhorou, Jaque. Essa diferença, se vocês repararem, os autores mais antigos, eles falam em antijuridicidade, tá? E os autores mais modernos, eles já vêm falando em ilicitude. Por quê? São sinônimos? São. O Código Penal, antes da reforma de 84, falava em antijuridicidade, não é? Causas de exclusão de juridicidade. Após a reforma de 84, veio a expressão ilicitude. Mas vejam, são sinônimos. Se uma conduta é antijurídica, é porque ela é ilícita. Também ilicitude é a contrariedade ao direito, é só isso, tá? Agora me sugiram, vocês que são fiéis aqui, eu não estou preocupado se tem 1000, se tem 2000 assistindo, se tem 100, se tem 20, estou preocupado em aqueles que estão assistindo, eu tenho que fazer uma diferença e fazer entender essa matéria que é difícil. Vocês que estão assistindo são fiéis, toda quinta-feira estão aí, parabéns pelo estudo. Sugiram temas para os próximos periscopes, vamos lá. Sugiram temas. A sentença do Lula. Vamos lá. Vocês só querem teoria, né? Vamos lá, o que mais? Nexo causal, erro, teorias da pena. Teorias da pena é interessante. Com causa, impossível falar de concausas aqui. Impossível, tá? É muito difícil. Vamos lá. Extinção da teoria da graça. Teoria da graça, eu me recuso a falar dessas coisas que as pessoas inventam e acham que é direito. Que mais? Bom, vou pensar nas sugestões de vocês e na quinta-feira que vem eu defino qual vai ser o tema. Pensei em falar a teoria da pena, tá? Meus amigos, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela companhia. Até o próximo encontro e tchau.